Estamos começando mais um final de semana. Nessa sexta-feira, nosso grande destaque é o jogo da Inter contra a Salernitana. Além disso, temos campeonato alemão, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Temos também início do campeonato irlandês. Para quem gosta, o Shamrock Rovers foi campeão novamente no ano passado. E temos também campeonato holandês com destaque para o líder isolado PSV. Eu produzi durante essa semana, não me lembro o dia, acho que foi na segunda-feira, um conteúdo denso, depois de muitos anos, e quero, antes de começar esse vídeo, deixar o convite para você assistir. Vou deixar anexado aqui em cima, pedir o William para deixar para mim. O vídeo chama Como Parar de Perder Dinheiro nas Apostas Esportivas, ou Pare de Perder Dinheiro nas Apostas Esportivas. E é muito importante que você veja, tá? Muito importante mesmo. Mesmo que você já tenha um nível mais avançado, se você não viu, veja. Eu pretendo continuar produzindo pelo menos uma ou duas vezes por mês esse tipo de conteúdo, tá? É algo que eu escrevo, eu gravo, eu mesmo edito, é uma coisa assim, é um hobby, eu gosto bastante, tira um pouco a cabeça da gente aqui só de trade, de trabalho, de clique, é legal. E eu espero que você também curta essa nova pegada aqui do canal. Era assim no passado, antes, em 2019, que eu comecei com os planejamentos de trabalho diário, mas eu gosto bastante também desse conteúdo mais denso. Eu sinto que a comunidade precisa um pouquinho também de um conteúdo mais denso, além de só vídeos diários sobre planejamento, tá? Tem muita gente começando e às vezes nem sempre começa de uma maneira tão lúcida. Eu acho que é necessário que a pessoa tenha noção dos riscos aqui da nossa área, independente se você vai caminhar para o caminho das bolsas esportivas ou das casas de apostas, né, das bookies. Vamos começar o nosso planejamento então. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento às 2h30 da manhã na segunda divisão da Alemanha. Quero falar sobre dois jogos. Um envolvendo a parte do meio da tabela, de equipes que talvez esse ano não consigam disputar o retorno, ou no caso do Magdeburg, a tentativa de subida, retorno no caso do Hertha Berlim, para a primeira divisão. Não que a distância esteja assim tão grande, mas o futebol apresentado também não é assim tão animador. E o outro jogo, Hannover e Greuther Fürth, aqui já uma parte de cima da tabela de equipes que brigam diretamente por vaga, não vou dizer diretamente pelo título, mas talvez por vaga de acesso à promoção ou, quem sabe, a classificação direta para a primeira divisão da Alemanha. Vamos começar com o Hertha Berlim e Magdeburg. O Hertha vocês conhecem, um time bem grande, recentemente caiu da primeira divisão para a segunda, vai enfrentar o Magdeburg, que há algumas temporadas, 2 ou 3 temporadas atrás, foi o campeão da terceira divisão, subiu com muito barulho, né? Com muita expectativa, uma equipe que subiu fazendo muitos gols na terceira divisão, chegou tendo um pouco de dificuldade de se adaptar, conseguiu se adaptar no segundo turno, fez uma excelente primeira participação na segunda divisão depois de muito tempo, mas deu uma queda essa temporada. O Magdeburg tem tido problemas defensivos, assim como teve quando chegou, mas os últimos jogos não tem conseguido produzir ofensivamente. Perdeu algumas peças importantes, né? Obviamente o time, quando começa a se destacar, os jogadores começam a sair, né? Mas eu acredito que o Magdeburg não tem risco de rebaixamento. O problema aqui é um momento ruim da equipe que não consegue produzir tanto ofensivamente. A gente costuma ver, por exemplo, o caso do Karlsruhe aqui, que é uma equipe que sofre bastante, mas que consegue marcar quase a mesma quantidade. E isso tem deixado a equipe no meio de tabela, porque você não consegue manter um aproveitamento ofensivo se você continuar tomando gol. É o caso do Magdeburg e da maioria das equipes de meio de tabela. Você acaba produzindo ofensivamente, mas a sua defesa não colabora contigo. Porém, apesar da fase do Magdeburg puxar esse jogo para uma expectativa mais under, o Hertha Berlim ajuda bastante isso na parte contrária. O Hertha sofreu nas últimas 5 partidas consecutivas e teve o mais de 2,5 gols também nos últimos 5 jogos. Olha só, 2-1 com o Fürth, perdeu 2-1 para o Hamburgo, perdeu de 3-1 para o Kaiserslautern, perdeu de 3-1 para o Wiesbaden, empatou 2-2 com o Fortuna Düsseldorf. Então, na maioria dos jogos, o Hertha Berlim marca e também sofre gols. Isso é excelente para quem busca gols, obviamente. Nos últimos jogos do Magdeburg tem sido um pouco mais contido. 1-0, 1-1, 1-0, 1-0. A gente precisa de um Magdeburg talvez atrás do placar, isso é interessante, para tentar buscar uma expectativa de um time um pouco mais exposto. E aí o Hertha, em contra-ataque, é um time muito forte, principalmente na frente da sua torcida. Vamos dar uma olhada em estatística. Nenhuma das equipes se destaca tão bem na parte de iniciativa, não sai na frente assim com tanta distância uma das outras, de vitória também não. O Hertha tem marcado bem mais gols, 10 gols a mais do que a equipe do Magdeburg, na mesma quantidade de gols. O Hertha tem marcado bem mais gols do que o adversário, 10 gols a mais, na mesma quantidade de jogos. E a equipe do Hertha fica um pouquinho mais de jogos sem sofrer gol, mas a quantidade de gols sofridos é praticamente idêntico. O primeiro tempo do Hertha é melhor, bem mais gols marcados, mais que o dobro, quase o triplo.
pouquinho menos de gols sofridos, menos derrotas e mais vitórias. No segundo tempo, o Hertha cai um pouquinho na questão de vitória, aumenta o número de derrotas e a gente tem aqui um segundo tempo praticamente parelho. Nas bolas aéreas, o time do Hertha marca mais gols de cabeça e o time do Magdeburg tem sofrido mais, então aqui pode ser uma situação interessante. Outra coisa que acontece muito na segunda divisão são os remates de fora da área. O Magdeburg finaliza muito bem nesse contexto e o Hertha também tem sofrido muitos gols assim. Nos momentos dos gols, nós temos o Hertha sofrendo bastante nos últimos minutos. Isso pode ser um problema se o Hertha estiver na frente do placar, porque ele pode acabar sofrendo um empate por aqui, ou se estiver atrás do placar, pode tentar buscar uma recuperação e encontrar uma aceleração do Magdeburg, que costuma acontecer. Então o segundo tempo parece que pode reservar pra gente melhores momentos do que no primeiro. Se você é um trader por aqui assim como eu não busco mercado de match odds na segunda divisão da Alemanha, tá? Eu acho extremamente arriscado. Então o que eu aconselho pra você é trabalhar o mercado de gols. Não gosto de trabalhar 0 a 0, não gosto de trabalhar gols em jogos 0 a 0. Então o melhor dos mundos aqui, olhando esse cenário de um Magdeburg de meio de tabela, seria o Hertha Berlim na frente do placar, com o Magdeburg tentando buscar uma recuperação. Eu acho que seria interessante a gente pensar nesse cenário, tá? O Magdeburg é bom de finalização de fora da área, pode tentar se expor e vai dar espaço para o time do Hertha. As duas equipes são ruins defensivamente, mas eu acho que a gente pode pensar nesse cenário. Gosto de pensar no máximo num 2,5. Eu acho que no momento do Magdeburg, esticar a corda para um 3,5 ou mais seria muito. Mas para trabalhar esse 2,5, eu prefiro um jogo desempatado com, de preferência, gols no primeiro tempo. Não duvido de ambas marcas, mas eu gostaria de uma cotação um pouco mais alta, tá? Tivemos aqui, nos últimos jogos do Hertha, o over HT em 8 jogos. Então, talvez um gol no primeiro tempo não seja assim de todo mal. O mal é essa odd, a 1,28. Aqui a gente tem todo o mal resumido, né? Precisamos de uma cotação também um pouquinho mais alta para quem tem método de trabalhar gols no HT. Vamos já emendar com Hannover e Greuther Fürth, que são duas equipes que brigam hoje na parte de cima da tabela. O Hannover vem de uma grande vitória para cima do Hamburgo fora de casa, um jogo onde o Hannover esteve quase sempre na frente do placar e quando sofreu um empate ia lá e conseguia marcar de novo. Foi uma excelente vitória. O Hamburgo aqui teve um jogador expulso e acabou se complicando no final, né? O juiz deu acho que 16 minutos de acréscimo por conta dos protestos lá que está acontecendo. Eu já expliquei esses protestos, vou explicar de novo para vocês. Objetos tacados ali no campo das divisões superiores ou dessa divisão da Alemanha, primeira e segunda divisão, são um protesto dos torcedores contra a venda dos direitos das transmissões da Bundesliga 1 e 2 para investidores de fora. Tá? Pelo que parece, eles têm receio da competição perder ali o seu, entendeu? O seu estilo, o seu jeito, talvez mudar os horários dos jogos para atender outros locais, enfim. Ali, o pessoal da Alemanha, eles são muito de tradição, não gostam disso, tem medo da competição se perder no meio do caminho, e a forma que eles têm atacando objetos. Aí tem gente que taca moeda falsa, taca bolinha de tênis, taca, enfim, um monte de que puder tacar, eles estão tacando para poder paralisar. É uma forma de protesto, e a maioria dos times assinaram a favor disso, e a maioria das torcidas é contra isso daí. O time do Greuther Fürth, se eu não me engano, ele vem de derrota exatamente pro Hertha Berlim, que a gente falou agora há pouco. São duas derrotas seguidas. Uma foi muito sentida pro São Paulo, porque é uma derrota pro líder da competição que afastou o Greuther Fürth da parte de cima da tabela, e a outra agora pro Hertha Berlim, que é uma equipe de meio de tabela, que teoricamente você deveria vencer, e foi dentro de casa, né? Foi uma derrota que você sofreu dentro da sua própria casa. Então foi sim uma complicação. Nos últimos jogos entre Greuther Fürth e Hannover, o ambas marcam aconteceu em todos eles. 4-1, 2-2, 2-1, 1-1 e 3-1. Então, pelo menos o over 1,5 nós tivemos em todas as últimas partidas. Nas últimas 10 partidas consecutivas do Hannover, o over 2,5 entrou, tá? E nas últimas 6 de 7 partidas do Greuther Fürth, o over 2,5 também entrou. Nos últimos confrontos diretos entre eles, o Hannover não perde há 4 jogos, porém sofreu gol nos últimos 10 e o Fürth sofreu gol nos últimos 11. O over 2,5 aconteceu em 5 de 6, como a gente viu ali. Então é um jogo que traz ali uma expectativa de gols. Vamos falar de número? O Hannover dentro de casa tem 60% de iniciativa, saindo na frente do placar, mas o time do Fürth é um time muito bom, fora de casa. Ofensivamente falando, é um Hannover mais agressivo, marcando mais gols e sofrendo menos gols. O Hannover chega a quase 2,5 gols por jogo. Isso o time do Fürth não consegue chegar. O primeiro tempo não é tão distante as duas equipes. O Fürth perde um pouquinho mais, vence um pouquinho menos, mas o número de gols marcados e sofridos é praticamente igual. No segundo tempo, a gente tem uma discrepância maior do Hannover. Mais vitórias, bem mais. Menos derrotas, 14 gols marcados contra 5 e 3 gols sofridos contra 7.
Nos gols de cabeça, as duas equipes não se destacam tanto assim. Talvez o time do Furt nos escanteios. O Hannover não tem sofrido tanto, o Furt também não. Então fica mais ali pelas finalizações de fora da área. Nos momentos dos gols, nós temos bastante aceleração do Hannover nos minutos finais, a partir do minuto 60. Somando tudo aqui, nós temos 50% dos gols marcados do Hannover nos últimos minutos. E o time do Greuther Furt acelera mais no meio do jogo, tá? Uma curiosidade sobre o Hannover é que é uma equipe que está sempre buscando, sempre que precisa, recuperação. Já vi várias vezes o Hannover perdendo o jogo por 2-0 e ele buscando. Também já vi o Hannover ganhando o jogo e entregando, como aconteceu agora com o Hamburgo. Então é um time propício para quem gosta de alavancagem, recuperação de resultado, aquele tipo de situação que eu trabalho muito na segunda divisão da Alemanha também. Tá? De novo, nesse jogo aqui, acho que a gente tem uma expectativa um pouco maior de 2,5. Até o mercado tá pagando um pouquinho mais. Gosto dessa cotação e ela poderia estar um pouquinho mais alta. Não duvido do ambas marcam. Imagino que o Greuther Furt venha se expor aqui depois de 2 derrotas seguidas, tá? E em caso de times na frente do placar, a gente tem equipes que buscam recuperação, principalmente o caso do Hannover, né? O Furt, por exemplo, ganhando de 2-0 pode ser um indicativo dependendo de uma recuperação do Hannover, ou pelo menos uma tentativa de recuperação do Hannover por aqui. Beleza? Saindo da segunda divisão, vamos falar da primeira divisão, jogo do Colônia contra o Bremen. Duas equipes da parte de baixo de tabela, do meio para baixo. O Bremen ainda consegue manter ali uma posição de meio de tabela e o Colônia dentro da zona de rebaixamento. O que me chama atenção nessa temporada específica na Bundesliga 1 é que os times de relegation e de rebaixamento já estão abrindo uma distância bem grande das equipes de cima. Não é normal isso. Geralmente a gente tem ali do 12º, do 13º para baixo, todo mundo brigando. Mas, por exemplo, o Colônia tem uma distância considerável já de 5 pontos para o Union Berlin. E olha que o Union Berlin está numa fase ruim. Isso significa que o Colônia está numa fase ainda pior, né? Como mandante, o Colônia tem 2 vitórias em 10 jogos. E como visitante, o Bremen tem 2 vitórias nos 10 jogos. Então temos aqui um jogo bem parelho. Nos últimos jogos do Colônia conseguiu empatar com o Hoffenheim, isso aqui é um resultado bom, venceu o Frankfurt e empatou com o Wolfsburg fora de casa. Isso daqui me mostra um momento de recuperação. Isso aqui mostra que o Colônia está conseguindo pontuar fora de casa e vencer em casa. Então atenção que a gente tem aqui um Colônia colocando a cabeça para fora d'água para respirar, tá? No caso do Bremen, nós temos aqui um time que vinha num bom momento e perdeu para o Heidenheim. Não vou chamar isso daqui de queda. Eu acho que é um retorno normal à média. Porque o Bremen vinha de 3 vitórias seguidas, né? O Bremen venceu o Bayern de Munique e perdeu para o Heidenheim. Sabe aquela média? Você vence um time que você não está esperando e você perde para um time que você estava planejando para vencer. A média do futebol, a gente sabe como é que funciona. Então, eu não vou considerar essa derrota para o Heidenheim como tudo perdido, até porque o Heidenheim está fazendo um excelente trabalho. Então, eu prefiro elogiar o Bremen pela sua fase. Vinha de 4 vitórias e 3 empates nos últimos 7 jogos. Então é uma equipe muito forte, vem num processo muito forte e veio de uma derrota aqui para o Heidenheim comum, né? Porque se você vence o Bayern, uma hora você vai entregar para alguém, porque não é comum você chegar na casa do Bayern de Munique e conseguir essa vitória. Assim é o futebol. Utilizando o PDF de apoio, então, nós temos um Colônia que tem um pouquinho mais de iniciativa dentro de casa, apesar do número de vitórias ser baixo. Falhou bastante em marcar, a gente não tem nada para elogiar aqui, tá? Todos os ataques são fracos e as defesas também são frágeis, né? Não são, assim, equipes que tomam goleada o tempo todo, mas são defesas relativamente frágeis. No primeiro tempo, nenhum tipo de elogio, também nenhum tipo de destaque negativo. No segundo tempo, também muito parelho as duas equipes, é por isso que o mercado traça esse jogo tão parelho. Uma coisa que tem acontecido muito, gols de cabeça do Bremen, a equipe que tem marcado muito nesse fundamento. Então, escanteios, cruzamentos, bolas paradas para o Bremen, podem sim ser situações de perigo para o Colônia. Momentos dos gols, o Bremen costuma marcar muito fora de casa nos primeiros minutos de jogo, então o Colônia tem que tomar um pouco de cuidado, e você também, que vai trabalhar, por exemplo, contra o Bremen, se for trabalhar. E temos momentos de aceleração muito parecidos aqui, a partir do minuto 60. Se somar tudo aqui até o final, 55% dos gols marcados do Colônia e 55% dos gols marcados também pelo Bremen. Então, minutos finais, os ataques costumam se destacar, pelo menos fora e dentro de casa. Se você é um trader por aqui, para mim é um jogo para correção de preço. O que é correção de preço? É quando você vem com uma expectativa de que o jogo vai ser truncado, vai ser parelho, né? O que é um jogo parelho? É um jogo de duas equipes que têm forças praticamente iguais. A gente viu aqui o comportamento do primeiro tempo, do segundo tempo, muito parecido. Se você vem com uma expectativa de um jogo parelho e do nada
o time do Colônia, por exemplo, vou apontar um aqui, o time do Colônia tá jogando para um caceta. E você pensa, não era um jogo parelho? Não era um jogo truncado? Não era um jogo entre duas equipes iguais? Tem um time dominando completamente o jogo. O que acontece quando você tem um time completamente dominante num jogo que era de expectativa parelha? O mercado se assusta. Quando o mercado se assusta, a gente tem aflição. O que é aflição? Todo mundo que estava lá não quer estar mais lá. Quem não estava lá está querendo ir, né? Fica aquela doideira, né? A gente chama de barata voando. Quem estava no mercado a favor do Bremen quer sair correndo. Quem não estava a favor do Colônia quer entrar. Quem não estava contra o Bremen quer entrar. Quem estava contra o Colônia quer sair. Vocês entenderam a proposta, né? E o mercado fica doido. Quando o mercado fica assim, ele se movimenta muito rápido. Vai embora. E aí a gente usa o termo correção de preço, porque o preço está buscando um novo preço para se instaurar, para que ele reflita o que está se passando no jogo. Então, se 2,50 era a odd pré, e no jogo a gente está vendo um Colônia nos primeiros 10 minutos amassando o Bremen, o mercado vai procurar uma odd justa agora para o Colônia. Talvez essa odd vá a 1,90, a 2, a 2,10, não sei, ela vai baixando. Probabilidade de vitória sobe, porque o Colônia está jogando melhor, inversamente proporcional à odd desce. Sempre que você vê uma odd alta, probabilidade de vitória é baixa. Se a odd está baixa, probabilidade de vitória está alta. Então, se o mercado está começando com o Colônia aqui e o Colônia está jogando bem, significa que o mercado vai acreditar que o Colônia tem mais chance de ganhar. O que acontece com a cotação, então? Ela desce. E nesse mergulho da cotação, a gente chama de correção de preço, porque é o mercado tentando encontrar um novo preço para definir o que está se passando no jogo. E é aí que a gente busca esses movimentos. É isso aí que um trader faz. Ele busca essas movimentações. Entendeu? Na casa de aposta, quando você está olhando ali, você olha e vê, nossa, o Colônia está jogando bem. Do nada, 2,50 está 2,25. Aí do nada, 2,10. Aí do nada, 1,90. Para você olha desse jeito. Para um trader, ele vê a movimentação passando na frente dele. 2,50, 2,48, 2,46, ele vai descendo. E um trader vai aproveitando. Se você não sabe como funciona isso, tem um curso aqui embaixo, completamente gratuito para você aprender a fazer o trade esportivo, tá bom? Não tem pegadinha, é completamente gratuito. E você vai aprender sobre correção de preço, estabilidade, mobilidade, peso do dinheiro, tudo isso eu ensino lá, tá bom? E aí você vai abrir uma conta na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo, a fornecedora de odd para todas as white labels que você vê por aí, as outras empresas de bolsas esportivas, que nada mais é do que um espelho da Betfair. Eles estão usando a mesma cotação da Betfair. Então, a original é a Betfair, a principal de todas é a Betfair. E aqui embaixo tem um bônus exclusivo para quem está começando. O que é uma pessoa que está começando? Então, é uma pessoa que vai errar. Me admiraria muito se você começasse no trade sendo um cara que não erra. Eu cometi vários erros no início, quebrei várias bancas. Então, no início, aprendendo, você vai clicar em coisa errada, vai clicar no mercado onde não deveria, vai clicar com valor que não deveria. E nesse processo de erro, você vai perder dinheiro. E esse bônus aqui vai te dar o direito de ser reembolsado em até R$200 durante 5 semanas se você cometer esses erros. Assiste esse vídeo aqui, ó, que o William coloca pra gente sobre o bônus, que ele vai explicar melhor, tá? Não tem rollover, não tem pegadinha. Mas não tem pegadinha. Tá? Esses bônus de primeiro depósito aí, de casa de aposta, e que a Betfair também já ofereceu, que são os bônus horríveis, lixo, são diferentes desse aqui. Esse aqui é um bônus para aprendizado, tá bom? Não tem rollover, não tem pegadinha. Eu posso vir aqui e falar assim, toma aí R$3.000 de dobrar o seu primeiro depósito. Mas aí eu vou colocar lá na letra miúda assim, ó. Se você apostar o valor do bônus 200 vezes na odd de 2. Aí é mole, né? Aí é mole oferecer dinheiro assim. Enfim, então se eu sou um trader, eu venho buscando esse tipo de correção de preço. E se, Theo? E se, já que eu tô falando pra caramba, vamos continuar. E se o mercado não encontrar um Colônia melhor do que o Bremen? E se o jogo de fato estiver parelho? O que vai acontecer? Nada. O mercado vai se movimentar de maneira natural. E nessa movimentação natural, talvez você não encontre valor para se posicionar ali, tá bom? Geralmente a gente encontra valor quando a expectativa é diferente da realidade e não o contrário, ok? Se você é um punter, eu gosto muito de pensar em gols, mas não em muitos. Mas esse 1,5 eu acho bem interessante. Eu acho que a gente pode pensar, se o jogo terminar, por exemplo, 0-0 no primeiro tempo, você tem um gol cedo no segundo tempo, talvez pegar um gol no limite no final, esse 1,5, uma cotação mais alta, ou um gol cedo no primeiro tempo e aí o jogo dá uma diminuída, mas ele volta a crescer no segundo tempo, buscar mais um gol no final pode ser interessante. O 2,5 eu só trabalharia se a gente tivesse aqui o jogo desempatado, por exemplo, um 2-0 para um lado ou para o outro, para uma equipe se expor. Eu acho que pode ser interessante. E o ambas marcam tem acontecido também com frequência, né? Nos últimos 5 jogos a gente teve ambas marcam. Então realmente é uma opção também. A cotação não tá ruim. Se ela fosse mais alta seria ainda melhor. Como a gente tem aqui, a gente viu um momento de recuperação do Colônia. Isso aqui me chamou atenção. Eu acho que esse over 1,5 me passa uma impressão melhor, com uma cotação
mais próxima de 2, tá? Como a gente não tem favorito, eu não vou indicar nada aqui para um lado ou para o outro, porque por mais que o Bremen esteja melhor colocado, o Colônia me apresenta, sim, um sinal de recuperação. Às 5 horas na Itália, a líder isolada Inter de Milão enfrenta a lanterna isolada Salernitana. E isso aqui é muito comum de acontecer, né? A gente bate o olho, opa, líder contra a lanterna, o líder já venceu, acabou, tá tudo certo. Bom, o que a gente vai tentar encontrar aqui hoje não é a mesmice, né? A gente não vem aqui só para elogiar a Inter, eu venho para tentar encontrar alguma forma da Salernitana complicar a vida da Inter de Milão. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, né? A gente só vai tentar entender quais são os pontos positivos da equipe da Salernitana que podem complicar a vida da Inter. Mas é bem difícil de acontecer. Para piorar a situação da Salernitana, o jogo da Inter de Milão na Liga dos Campeões é só terça-feira. Então dá tempo de descansar. O primeiro jogo contra o Atlético de Madrid então vai demorar um pouquinho. Então a Inter pode se concentrar nesse jogo. Para piorar ainda mais a situação da Salernitana, a Juventus perdeu o seu jogo contra a Udinese, oferecendo à Inter a oportunidade de abrir 10 pontos de diferença na liderança. Então depende de como a Inter vai encarar isso, né? Como tá tranquilo, vamos entrar aqui de uma maneira um pouco mais branda, ou vamos para cima, vamos colocar 10 pontos de distância logo antes de começar a Liga dos Campeões. E aí a Inter já vai caminhar em direção ao título, né? Por isso que eu acho que pode ser uma complicação para a Salernitana. Utilizando o PDF de apoio, pelas cores aqui fica muito fácil de fazer essa análise, né? 100% das vezes que jogou em casa, a Inter saiu na frente do placar. 36% que jogou fora, a Salernitana saiu na frente. A Inter, então, tem muito mais iniciativa. A Inter não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 65% deles não sofre gol. A Salernitana ficou quase 60% dos jogos sem marcar e em 18% dos jogos apenas deixou de sofrer. Então, a Inter tem uma larga vantagem sobre a Salernitana. No primeiro tempo, muito mais gols marcados, muito mais vitórias, nenhuma derrota, apenas um gol sofrido. Absurdo, né? No segundo tempo, continua a superioridade, a Salernitana chega a 55% de derrota, continua sofrendo muitos gols e marcando poucos. Então, a Inter tem, sim, essa superioridade por aqui. A Inter tem mais gols marcados de cabeça, a Salernitana também tem sofrido nesse fundamento. Os dois times marcam bastante de fora da área, isso é interessante, mas a Inter não tem sofrido tanto nesses momentos. A Salernitana costuma marcar muito dos seus gols no início do jogo. Isso aconteceu, por exemplo, na Copa Itália contra a Juventus, também na casa da Juve. A Salernitana abriu o placar cedinho no erro de defesa da Juventus, um erro bobo, e depois o jogo terminou, acho que 5 para a Juventus, né? Porque a Salernitana tem as suas dificuldades defensivas. Outro momento que a Salernitana marca gol é no finalzinho do primeiro tempo, tá? A equipe sofre em quase todos os momentos do jogo, mas com muita mais frequência no primeiro tempo e também nos últimos minutos de jogo. Isso tem acontecido também com muita frequência. O time da Inter tem sofrido gols nos primeiros minutos de jogo e no final. 83% dos gols da Inter são no segundo tempo. E é uma equipe que marca muito nos últimos minutos de jogo, 30% dos gols também depois do minuto 70. Se você é um trader por aqui, a gente não tem que ter medo dessa cotação de 1,18. Eu falei agora naquele vídeo de pare de perder dinheiro com apostas esportivas sobre o risco dessa cotação para quem aposta em casa de aposta. Agora, se você é um trader, a explicação que eu te dei ali, da cotação se movimentando devagarzinho, para cima, para baixo, com o peso do dinheiro, faz muito mais sentido. Porque se você tem a Inter de fato cumprindo a expectativa do mercado, que é de massacrar o jogo, como o mercado vai se comportar de maneira natural, ele não vai criar aflição. Se ele não tem aflição no super favorito, ele vai caminhar de lado, assim, ó, até ele começar a subir devagarzinho. O que pode fazer essa odd da Inter subir? A Inter jogar mal ou a Salernitana fazer um gol. De resto, se a Inter estiver jogando bem, a cotação vai estabilizar. Então você que é um trader pode aproveitar esse peso do dinheiro para poder trabalhar. É como se o dinheiro já estivesse caminhando de lado e viesse um peso em cima dele que só vai permitir com que ele ande de lado. E nesse momento, você tá ali dentro do mercado tentando buscar um gol da Inter. Agora, se a Inter não estiver jogando bem, o peso não vai ser tão grande. Então essa cotação ela vai começar a subir devagarzinho. E se ela estiver jogando muito mal, aí não vai ter peso nenhum. Aí ela vai embora. E aí você não vai estar ali. Pelo menos não a favor, ok? Isso também eu explico bastante lá no meu curso. E eu trabalho dessa maneira, buscando back favorito, estar a favor do favorito. O que é o back? Não é maconha, tá? Não é essas coisas que você tá pensando aí. Tira isso da sua cabeça. O back favorito é estar a favor do favorito, ok? Então, a gente busca o back favorito, estar a favor do favorito, nesses momentos de muita pressão. Isso acontece para um trader, na maioria das vezes, no primeiro tempo.
Porque no segundo tempo já vem o fator tempo que paira em cima desse preço e faz com que aí tenha um pouco mais de aflição. No primeiro tempo não tem tanto isso, ok? Se você é um punter, essa cotação de 1,18 não tem valor no longo prazo. Por quê, Theo? Porque já está incumbido desse preço, e eu expliquei isso naquele vídeo para você, a margem de lucro das casas de apostas. Ali é 1,18, já está ali toda a lucratividade que a sua tia Denise, que você gosta de chamar, já gosta de ter. Então, para você ganhar dinheiro no longo prazo trabalhando esse tipo de cotação aí vai ser muito difícil. Praticamente impossível. O que você precisa é buscar uma situação de descontrole do mercado. Por exemplo, uma Inter de Milão perdendo o jogo para ter que buscar uma recuperação, ou uma Inter de Milão demorando a marcar para você buscar uma vitória da Inter com uma cotação mais alta, entende? Aí sim é um cenário que vai te deixar numa proporção de lucro-prejuízo melhor. Tentar pegar uma odd mais próxima de 2 para você ter uma relação de 1 para 1. Aí é legal. Agora, você pegar 1,18, é claro que você vai ganhar com mais frequência. Vai ser lindo no curto prazo. Mas aí no longo prazo, quando você começar a ter prejuízos em sequência, para você recuperar isso, vai ter que ser 5 para 1, 6 para 1, 4 para 1. E aí se você pega uma sequência ruim, você começa a ter problemas emocionais para lidar. E às vezes a paciência, a falta dela, faz com que a gente se perca. Assiste o vídeo, você vai gostar, tá bom? Então, se você quiser trabalhar a favor da Inter, espera uma Inter passando dificuldade. Theo, e se a Inter não passar dificuldade? Aí você não entra. Aí você escolhe outro jogo ou espera um outro dia. Nem todo dia é dia de clicar. Não fazer nada também é fazer alguma coisa, ok? Você pode segurar esse dedinho nervoso e deixar para outro dia. A gente pode separar 20 favoritos durante a semana. Pode ser que nenhum dê oportunidade. E paciência, é melhor do que fazer merda, né? Só pelo anseio de clicar. Beleza? Falando em fazer merda, nas opções de jogos extras, nós temos PSV e Heracles. É muito provável que o time do Hércules, né? Heracles, se eu não me engano, é a nomenclatura de Hércules lá na Grécia, mas o time da Holanda utiliza perdão, esse nome, o PSV tem muita, mas muita condição de ganhar. Afinal de contas, o Heracles está aqui, bem na parte de baixo da tabela, uma das defesas mais vazadas da competição, atrás apenas do Volendam. Porém, uma cotação de 1,08 é uma cotação muito ruim. Muito ruim. Então, sinceramente, eu te aconselho torcer para que o PSV passe um problemaço aí, mas é provável que ele não passe, tá bom? Aí você não faz nada. Jogos para gols. Já falamos dos 2 jogos da segunda divisão da Alemanha e tem um jogo interessante aqui na terceira divisão da Alemanha, a terceira liga. O Ingolstadt, que tá jogando muito bem essa temporada, tem um dos melhores ataques da competição, o melhor ataque da competição, contra a equipe do Freiburg 2, que há umas temporadas atrás teve até que ceder lugar ali em cima, porque as segundas equipes de times da primeira divisão, o Bayern 2, o Dortmund 2, que tá aqui, o Freiburg 2, eles não podem subir para a segunda divisão. Então, quando eles ficam aqui na primeira colocação, segunda, terceira, nas posições que têm acesso, eles cedem espaço. Então, temporada passada, retrasada, ele estava muito bem. Nessa temporada tá um horror. Foi uma das equipes que mais sofreu gol aqui na competição. Atrás apenas do Hallersche. Tá bem mal. Então pode ser um jogo bom para gols aqui também. Essas cotações de 1,40 aqui não costumam me pegar muito nas divisões inferiores, não. Jogos para correções de preço, tem o Lyon contra o Nice. O Lyon tá se recuperando ali na França, mas vai pegar o segundo colocado, é uma pedreira, tá? O Lyon já deu uma distanciada aqui do rebaixamento. E o Villarreal pega o Getafe. O último jogo do Villarreal foi uma vitória contra o Barcelona no Estádio Olímpico, um empate 0-0 com o Cádiz e um empate 1-1 contra o Alavés. E nós temos o início do campeonato da Irlanda. Eu gosto bastante desse campeonato. Temos o Derry City contra o Drogheda. O Derry City ficou na segunda colocação no ano passado. E temos o atual campeão e multicampeão Shamrock Rovers enfrentando o Dundalk, que ficou na parte de meio de tabela do ano passado. São competições interessantes ali para você agregar na sua parte da tarde, se você tiver opção para isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por ser essa pessoa legal, por deixar o like no vídeo, que eu esqueci de pedir lá no início. E se você não é inscrito nesse canal, fica o convite. A gente se vê amanhã para falar do nosso episódio de Game of Thrones, o planejamento de sábado, que costuma ser enorme. Valeu!